Você já percebeu como algumas pessoas parecem cheias de energia logo cedo, enquanto outras mal conseguem se levantar? A diferença pode estar em um ritual matinal milenar: o jejum. Pesquisas recentes mostram que dar uma pausa na alimentação nas primeiras horas do dia pode ser a chave para uma vida mais longa e saudável. Hoje, vou te mostrar como implementar essa prática de forma segura e como ela pode transformar sua saúde e disposição, especialmente depois dos 60 anos. O poder do jejum vai muito além de uma simples estratégia para reduzir peso. Trata-se de uma prática ancestral que atravessa séculos de história humana, ressignificada pela ciência moderna como uma ferramenta poderosa para a regeneração orgânica. Diferentes culturas, desde os povos indígenas até civilizações orientais, sempre reconheceram a profunda conexão entre períodos de abstinência alimentar e processos de cura natural. Cientistas contemporâneos têm demonstrado como o jejum desencadeia mecanismos biológicos fascinantes. Durante esse período, nosso corpo entra em um estado de autolimpeza celular conhecido como autofagia, onde células antigas e danificadas são identificadas e eliminadas, fazendo espaço para tecidos mais jovens e funcionais. É como um sistema de manutenção interno que trabalha silenciosamente para nos manter em equilíbrio. As pesquisas revelam que essa prática não é apenas uma tendência passageira, mas uma resposta científica contra o avanço de doenças crônicas. Com taxas crescentes de obesidade, diabetes e inflamações sistêmicas, o jejum surge como uma estratégia preventiva natural. Nosso corpo, quando liberado temporariamente do constante processo de digestão, pode direcionar energia para processos de recuperação e restauração. A compreensão moderna do jejum ultrapassa visões simplistas. Não se trata apenas de parar de comer, mas de criar janelas metabólicas inteligentes que permitem ao organismo reorganizar suas funções. Especialistas em metabolismo identificam que esse processo pode melhorar significativamente a sensibilidade à insulina, reduzir marcadores inflamatórios e até mesmo estimular a produção de hormônios relacionados à juventude. Interessantemente, culturas milenares já praticavam essa técnica intuitivamente. Monges budistas, comunidades tradicionais e religiões como o islamismo têm longos históricos de jejum como prática de purificação física e mental. A ciência moderna apenas confirma o que essas tradições sempre souberam. Nosso corpo possui mecanismos internos extraordinários de autocura quando permitimos momentos de descanso metabólico. A revolução do jejum está justamente em sua simplicidade. Não requer equipamentos caros, suplementos sofisticados ou dietas restritivas. Basta compreender os princípios básicos e respeitar os sinais do próprio corpo. Uma abordagem consciente e gradual pode transformar completamente a experiência de saúde e bem-estar. O método higienista se apresenta como uma abordagem terapêutica única, fundamentada em princípios naturais de cura e regeneração orgânica. Diferentemente de outras modalidades de jejum, essa técnica prioriza a desintoxicação completa do corpo, sem uso de medicamentos ou suplementos artificiais. Seu foco central reside na capacidade do organismo de se autocurar quando liberado de sobrecargas metabólicas e alimentares. As distinções entre o jejum higienista e outros métodos são significativas. Enquanto o jejum intermitente se concentra em janelas temporais específicas de alimentação, o higienista busca uma limpeza mais profunda e sistêmica. Sua filosofia ultrapassa a simples restrição calórica, propondo uma ressignificação da relação do indivíduo com sua nutrição e processos de saúde. A implementação desse método requer compreensão e acompanhamento adequado. Não se trata de uma prática isolada, mas parte de um estilo de vida integrado. Nutricionistas especializados recomendam sua associação com práticas complementares como hidratação consciente, alimentação orgânica e técnicas de relaxamento. Profissionais da área de saúde destacam que o jejum higienista pode ser particularmente benéfico para indivíduos com histórico de inflamações crônicas, problemas metabólicos e desequilíbrios no sistema imunológico. A proposta central é criar condições para que o corpo realize uma verdadeira faxina celular, eliminando toxinas acumuladas e restaurando funções orgânicas fundamentais. A abordagem considera cada organismo como um sistema único, respeitando suas particularidades e necessidades individuais.
Diferente de protocolos rígidos e padronizados, o método higienista valoriza a escuta corporal e a adaptação progressiva. Especialistas enfatizam a importância de uma transição gradual, evitando choques metabólicos abruptos. Essa modalidade de jejum representa mais do que uma técnica nutricional. Configura-se como uma filosofia de autocuidado, onde o indivíduo assume protagonismo em sua jornada de saúde. Ao compreender os mecanismos internos de regeneração, as pessoas podem desenvolver uma relação mais harmoniosa e consciente com seu corpo. A ciência contemporânea tem validado cada vez mais os princípios do jejum higienista, revelando seus potenciais benefícios para a prevenção de doenças e promoção do bem-estar integral. Uma abordagem holística que convida à reflexão sobre nossos hábitos alimentares e padrões de vida, incentivando uma transformação profunda e sustentável. Os benefícios do jejum para a saúde ganham contornos fascinantes quando analisados sob uma perspectiva científica contemporânea. Pesquisas recentes revelam impactos profundos dessa prática em diferentes sistemas do corpo humano, especialmente no combate a condições crônicas que afetam milhões de pessoas. Investigações científicas demonstram que o jejum atua diretamente na síndrome metabólica, reduzindo marcadores inflamatórios e melhorando significativamente a sensibilidade à insulina. Esse processo metabólico inteligente permite que o corpo reorganize suas funções, criando um ambiente interno mais equilibrado e resiliente. A microbiota intestinal também experimenta transformações extraordinárias durante períodos de jejum. Estudos indicam que essa pausa alimentar favorece o crescimento de bactérias benéficas, fortalecendo o sistema imunológico e reduzindo processos inflamatórios crônicos. É como se o corpo realizasse uma verdadeira faxina interna, eliminando elementos prejudiciais e restaurando o equilíbrio. O impacto do jejum transcende aspectos físicos, alcançando dimensões emocionais igualmente impressionantes. Pesquisadores têm observado reduções significativas nos níveis de ansiedade e melhoria nas funções cognitivas. A concentração se torna mais aguçada, a memória mais fluida, revelando conexões surpreendentes entre abstinência alimentar e saúde mental. Depoimentos de pessoas que adotaram essa prática revelam transformações impressionantes. Maria, 62 anos, compartilha como o jejum ajudou a controlar sua diabetes e recuperar energia. João, aposentado, destaca a melhoria na disposição física e mental após implementar períodos controlados de jejum em sua rotina. Neurologistas e especialistas em metabolismo ressaltam que o jejum dispara mecanismos de neuroproteção, estimulando a produção de proteínas que protegem o cérebro contra a degeneração. Essa descoberta é particularmente relevante para pessoas acima dos 50 anos, oferecendo uma estratégia natural de prevenção contra declínios cognitivos. A comunidade científica segue investigando os mecanismos pelos quais o jejum promove regeneração celular. Cada pesquisa reforça o potencial dessa prática como ferramenta preventiva contra doenças contemporâneas, indo muito além de modismos passageiros. Resultados de estudos longitudinais sugerem que indivíduos que praticam jejum regularmente apresentam menor incidência de doenças cardiovasculares, redução de marcadores tumorais e melhoria global na qualidade de vida. Uma revolução silenciosa acontece dentro do nosso organismo, bastando apenas permitir momentos de descanso metabólico. A relação entre jejum e longevidade se revela como um dos aspectos mais fascinantes da medicina contemporânea. Cientistas têm investigado intensamente como períodos de restrição alimentar podem impactar positivamente nossa expectativa de vida, revelando mecanismos biológicos surpreendentes que desafiam conceitos tradicionais de envelhecimento. Pesquisas robustas demonstram que a restrição calórica ativa processos de regeneração celular, estimulando a produção de proteínas de sobrevivência que combatem o desgaste orgânico. Essa reprogramação metabólica permite que células mais jovens e saudáveis substituam estruturas envelhecidas, criando um ambiente interno mais resiliente e adaptável. O Dr. Herbert Shelton, referência histórica no estudo do jejum, já defendia décadas atrás que nosso corpo possui extraordinários mecanismos de autocura. Suas observações científicas revelaram que, durante períodos de abstinência alimentar, o organismo direciona a energia para processos de limpeza e restauração,
em vez de constantemente processar alimentos. Culturas milenares oferecem evidências impressionantes sobre essa conexão. Monges budistas, conhecidos por sua longevidade excepcional, incorporam práticas de jejum como parte fundamental de sua rotina espiritual e física. Similarmente, comunidades islâmicas que praticam jejum durante o Ramadã apresentam índices significativamente menores de doenças crônicas. Estudos comparativos entre diferentes populações mostram que sociedades com tradição de jejum periódico tendem a apresentar menor incidência de problemas metabólicos, cardiovasculares e neurodegenerativos. Essa observação transcende aspectos meramente nutricionais, sugerindo uma profunda interconexão entre abstinência alimentar e processos de regeneração orgânica. A ciência moderna identifica que o jejum ativa o processo de autofagia, mecanismo onde células danificadas são identificadas e eliminadas. Esse fenômeno funciona como um sistema de manutenção interno, permitindo que tecidos mais jovens e funcionais substituam estruturas desgastadas, criando um ambiente celular mais equilibrado e eficiente. Pesquisadores japoneses e europeus têm demonstrado que indivíduos que praticam jejum regular apresentam telômeros, estruturas responsáveis por determinar a idade celular, significativamente mais preservados. Isso sugere que a prática não apenas aumenta a expectativa de vida, mas também melhora a qualidade dos anos vividos. Especialistas ressaltam que não se trata de uma solução mágica, mas de uma estratégia inteligente de autocuidado. A chave está na compreensão de que nosso corpo possui mecanismos internos extraordinários que, quando adequadamente estimulados, podem promover saúde e vitalidade por muito mais tempo. Implementar um ritual matinal de jejum requer uma abordagem consciente e personalizada, respeitando os limites individuais de cada corpo. O primeiro passo é compreender que não existe uma fórmula única, mas sim um processo de adaptação gradual que demanda paciência e autoconhecimento. Para iniciar essa jornada, recomenda-se começar com intervalos curtos de jejum, geralmente entre 12 a 14 horas. Isso significa, por exemplo, encerrar a última refeição até às 20 horas e retomar a alimentação somente às 10 horas do dia seguinte. Essa estratégia permite que o corpo experimente os benefícios metabólicos sem causar estresse excessivo. A preparação mental é tão crucial quanto o aspecto físico. Cultivar uma mentalidade positiva significa entender que o jejum não é uma punição, mas um ritual de autocuidado. Práticas como meditação, respiração consciente e visualização podem auxiliar nessa transição, ajudando a gerenciar possíveis desconfortos iniciais. A hidratação se torna aliada fundamental durante esse processo. Água, chás sem açúcar e infusões herbais são opções excelentes para manter o corpo hidratado e minimizar sensações de fome. É importante distinguir sede de fome, permitindo que o corpo se adapte progressivamente a esse novo padrão metabólico. Bebidas como chá verde, água com limão e chás de ervas podem potencializar os benefícios do jejum. Elas não apenas auxiliam na hidratação, mas também oferecem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que complementam o processo de limpeza orgânica. Recomenda-se evitar bebidas estimulantes como café e bebidas industrializadas durante o período de jejum. Essas substâncias podem gerar picos de ansiedade e interferir nos processos naturais de regeneração celular que o corpo busca realizar. A escolha do momento ideal para iniciar o jejum depende do estilo de vida individual. Algumas pessoas se adaptam melhor pela manhã, outras preferem iniciar à tarde. O segredo é experimentar, observar as respostas do organismo e ajustar gradualmente. É importante ressaltar que pessoas com condições de saúde específicas, como diabetes, gestantes ou indivíduos com histórico de transtornos alimentares, devem consultar profissionais de saúde antes de iniciar qualquer prática de jejum. A chave para o sucesso está na escuta corporal, na flexibilidade e no compromisso com o bem-estar. Não se trata de seguir rigidamente um protocolo, mas de desenvolver uma relação de respeito e cuidado com o próprio organismo. Durante a jornada de implementação do jejum, os indivíduos frequentemente se deparam com desafios que podem parecer intransponíveis. A fome intensa, a irritabilidade e a falta de foco são obstáculos comuns que podem desestimular até mesmo os mais motivados.
Para superar essas barreiras, especialistas recomendam técnicas de mindfulness que auxiliam na ressignificação da experiência. Respirações profundas e meditações curtas podem ajudar a acalmar o sistema nervoso, reduzindo a ansiedade e os impulsos alimentares compulsivos. A prática de observar os pensamentos sem julgamento permite que a pessoa reconheça os desconfortos sem ser dominada por eles. A reestruturação cognitiva surge como ferramenta poderosa nesse processo. Ao invés de ver o jejum como privação, é fundamental reinterpretá-lo como um ritual de autocuidado e regeneração. Compreender cientificamente os benefícios metabólicos pode transformar a experiência de sofrimento em uma jornada de empoderamento pessoal. Estratégias práticas como manter-se hidratado, realizar atividades que desviem a atenção da fome e estabelecer uma rotina estruturada são fundamentais. Alguns praticantes relatam sucesso ao ocupar a mente com hobbies, leitura ou atividades leves durante os períodos iniciais de adaptação. O apoio social também representa diferencial significativo. Grupos de compartilhamento, comunidades online e aplicativos especializados podem oferecer suporte emocional e troca de experiências. Reconhecer que outros passam por desafios similares ajuda a reduzir sentimentos de isolamento. Importante destacar que a adaptação é um processo individual. Cada corpo responde diferentemente, sendo fundamental respeitar os próprios limites e não criar expectativas irrealistas. Alguns podem se adaptar rapidamente, enquanto outros precisarão de um tempo maior de transição. Profissionais de saúde recomendam iniciar com períodos curtos de jejum, aumentando gradualmente a duração conforme o corpo se adapta. A chave está na escuta corporal, na flexibilidade e na compreensão de que cada tentativa é uma oportunidade de aprendizado. Manter um diário de experiências pode auxiliar no processo de autoconhecimento. Registrar sensações físicas, emocionais e os desafios encontrados permite uma análise mais consciente da própria jornada, identificando padrões e estratégias pessoais de superação. A persistência e a gentileza consigo mesmo são fundamentais. Quedas acontecerão, e isso não significa fracasso, mas parte natural do processo de transformação. Cada dia é uma nova oportunidade de realinhamento e crescimento pessoal. As opiniões de especialistas sobre o jejum revelam uma convergência fascinante entre diferentes áreas médicas. Nutricionistas, endocrinologistas e gerontologistas têm apresentado evidências consistentes que corroboram os benefícios dessa prática milenar para a saúde humana. Renomados pesquisadores como o Dr. Mark Mattson, do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, destacam como o jejum pode ativar mecanismos de resistência ao estresse celular. Suas pesquisas demonstram que períodos controlados de abstinência alimentar estimulam processos de reparo e proteção, fortalecendo o organismo contra potenciais danos. As recomendações científicas enfatizam a necessidade de uma abordagem individualizada. Cada corpo responde de maneira única aos protocolos de jejum, sendo fundamental respeitar as características pessoais e condições de saúde específicas. Médicos alertam que não se trata de uma solução universal, mas de uma estratégia complementar de bem-estar. Mitos frequentes sobre os riscos do jejum são sistematicamente desconstruídos pela comunidade acadêmica. Contrariando crenças populares, especialistas demonstram que, quando praticado adequadamente, o jejum não representa ameaça à massa muscular ou ao metabolismo. Pelo contrário, pode potencializar processos de regeneração orgânica. A perspectiva ética dessa prática também tem ganhado destaque. Profissionais da saúde ressaltam a importância de compreender o jejum além de uma simples técnica nutricional, mas como uma filosofia de autocuidado que respeita os ritmos individuais do organismo. Diferentes tradições culturais são reconhecidas como fontes importantes de conhecimento. Comunidades que historicamente praticam jejum, como sociedades orientais e grupos religiosos, fornecem insights valiosos sobre como essa prática pode ser integrada de forma harmoniosa à vida cotidiana. Pesquisadores internacionais têm investigado como diferentes populações incorporam o jejum em suas rotinas. Os resultados sugerem que não existe um modelo único, mas múltiplas abordagens que podem ser adaptadas conforme contextos sociais e necessidades individuais. A percepção contemporânea ultrapassa visões simplistas.
O jejum não é visto como uma tendência passageira, mas como uma estratégia científica fundamentada que convida os indivíduos a desenvolverem uma relação mais consciente com seus processos metabólicos e padrões alimentares. Especialistas concordam que a chave para uma prática segura reside na educação, no acompanhamento profissional e na escuta atenta dos sinais corporais. A transformação surge não de imposições rígidas, mas de uma compreensão sensível e respeitosa dos mecanismos internos de cura. O momento de fechar nosso diálogo sobre jejum chega carregado de inspiração e possibilidades transformadoras. Revisitamos jornadas de regeneração orgânica, benefícios científicos impressionantes e estratégias práticas para implementar essa prática revolucionária. Nosso chamado é simples: experimente, observe seu corpo, respeite seus ritmos. Cada pessoa carrega uma história única de saúde, e o jejum pode ser a chave para desbloquear potenciais surpreendentes de vitalidade. A ciência nos convida a repensar nossa relação com alimentação, tempo e autocuidado. A transformação começa com um simples movimento de abertura e curiosidade.